Olá, voltei aqui, como prometido, gravar mais alguns vídeos, né, para falar mais algumas coisas. Talvez eu fique usando aqui meio que como um bastidor para compartilhar coisas sobre a minha lojinha, né, no Instagram, experiências com perfumes, metas. Inclusive já tenho ideias de mais conteúdos que eu quero trazer aqui sobre coisas que eu pretendo implementar na loja, né, mas futuramente venho contando mais para vocês. Primeiro, esse vídeo tem o intuito de vou trazer meio que dois tópicos. O primeiro é encerrar o assunto da minha primeira resenha, que foi sobre o meu azar de Bourbon, que teve aquele probleminha lá, vou explicar melhor. E o segundo, eu vou trazer algumas questões sobre, bem rápido, sobre qualidade dos perfumes do Paraguai, tá? Para iniciar, vamos lá. Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que o meu Azad ele veio, né, com alguns arranhõezinhos, uma dificuldade tremenda para abrir a tampa, que às vezes acaba cedendo aqui a embalagem. E o que eu tive de atualização? Continuei sem achar mais algum conteúdo relacionado a isso, porém eu realizei uma venda de um azar de Bourbon. Nossa, que corajosa, né? Tá com perfume com defeito para vender. Enfim, posso ter tanto prejuízo, né? Se tivesse algum defeito, aí tentaria resolver da melhor forma. Mas realizei uma venda e o perfume estava maravilhoso. Não tinha nenhum arranhão na embalagem, a tampa estava abrindo normalmente. Inclusive, vou colocar um videozinho aqui para vocês verem. A qualidade é um pouquinho baixa porque foi muito espontâneo quando o cliente abriu, né, o perfume, e aí ele mostrou que estava em perfeito estado, graças a Deus. Então, realmente, eu tive o azar com essa unidade aqui de vir desse jeito, né, com esses pequenos defeitos, mas de todos os males, o menor foi de eu ter aberto, né, o perfume e não nenhum cliente. Então, quanto a isso, vai dar certo. Vou continuar com essa unidade aqui. Dá para gravar algum conteúdo, dá para os clientes experimentarem a fragrância, então tá tudo ok. E pegando a deixa da dúvida, digamos assim, sobre a qualidade desse perfume, eu quero trazer o assunto de: os perfumes do Paraguai são confiáveis? Porque, assim, é muito fácil eu chegar aqui, abrir esse perfume com todos esses defeitos e falar, poxa, esse perfume é falsificado, sendo que não. Eu tinha todos os motivos para dizer esse perfume não é falsificado. Por quê? Como eu já falei anteriormente, eu fui lá, eu comprei pessoalmente, eu pesquisei, era uma loja de confiança, eu tenho nota fiscal e tudo isso. Então eu tenho um embasamento para dizer esse perfume não é falsificado. Mas se eu tivesse comprado em um lugar ou na internet e o perfume chegasse assim, com toda certeza eu ia dizer que esse perfume era falsificado. Então vamos introduzir. Os perfumes do Paraguai são falsificados? Tem sim perfumes falsificados, igual em qualquer outro lugar, igual aqui no Brasil, igual lojas de má procedência. Mas não, esse perfume não é, como eu já falei, comprei numa loja de procedência pessoalmente. E para trazer esse assunto dos perfumes do Paraguai, eu quero trazer esse aqui para falar um ocorrido nessa minha viagem ao Paraguai. Esse perfume aqui é o Charrin Silver. Esse perfume é muito bonito, ó, muito detalhado. Ele é da Latafa, tá? Igual todos os perfumes dele são muito bem trabalhados em embalagem, tá? Metal, esse aqui é um relevo. Eu não tenho mais a caixa porque ele é um perfume um pouco antigo. Então a caixa a gente já se desfez. Ele não é da loja, tá? Ele é do meu marido. E a gente já se desfez da caixa, mas a caixa é daquela toda trabalhada que você se apaixona e quer guardar. Mas não tem espaço para guardar todas as caixas de perfume. Mas enfim, o ocorrido se refere a esse perfume porque, como eu falei no outro vídeo também, a gente fez uma pré-lista, né, dos perfumes que a gente queria comprar, queria trazer para a loja, os que estão mais em alta, mais comentados, né? E aí nessa pré-lista a gente queria experimentar de toda forma, até para ter o conhecimento do perfume. Infelizmente a gente não acha todos para experimentar pessoalmente aqui, né? Tem que sair muito e no meio da rotina corrida não deu para fazer isso. Mas
Esse perfume aqui é um perfume que, como eu falei, é do meu marido e ele já tem faz um tempo, desde o ano passado. E é um perfume que ele gosta muito e aí foi uma das ideias, né? Ele foi numa loja pessoalmente comprar esse perfume, uma loja aqui no Brasil, mas de procedência, tá? E aí, nessa loja, ele experimentou vários perfumes, mas ele se apaixonou por esse, tanto pela embalagem, pela fragrância, a qualidade e tudo. E é um perfume que ele tá sempre usando, ele tem todo cuidado. E aí, como a Lattafa tem, não só a Lattafa, mas todos os perfumes árabes têm todo o cuidado com essa embalagem, toda essa delicadeza, essa tampa aqui do perfume, ela é como se fosse um metal, um ferro, um chumbo. É um metal e ela é bem pesada. Quem já usou sabe, ou quem conhece os produtos da Lattafa, os perfumes árabes, sabe que essas embalagens são muito fodas. E aí essa tampa é bem pesadinha mesmo. Você sente a diferença quando você destampa, você pega assim na mão. E aí a gente chegou lá no Paraguai com a nossa listinha de perfumes que já estava programada. A gente foi em algumas lojas, nós fomos de manhã cedo, né? E a gente entrou numa loja que era especializada só em perfume. Não só perfumes árabes, mas todos os tipos de perfumes importados. E aí a gente sentiu lá vários perfumes, mas da nossa pré-lista, né? Não tinha uma variedade muito grande dos que a gente queria. Inclusive, acho que a gente achou uns 2 ou 3 no máximo. E na nossa lista, se eu não me engano, tinha mais de 10 variedades de perfume, né? E aí, quando a gente estava saindo dessa loja para procurar outra com uma variedade maior, tinha um pessoal na porta, como se for no centro de alguma cidade, sempre tem vendedores abordando, né? E aí o cara falou, tem uma loja ali, perfume árabe, vamos lá comigo. E a gente já sabia dessa prática do Paraguai, né, de tomar cuidado com essas abordagens, mas a gente viu o cara perguntou, não, é ali na esquina do outro lado da rua. A gente olhou, tava bem movimentado, então decidimos ir só para testar. Não foi nada às cegas, a gente foi porque quis, não fomos coagidos, tá? E aí a gente foi, chegamos lá do outro lado da rua, era como se fosse uma galeria de primeiro andar. E a gente subiu lá pro primeiro andar, que era a loja que ele levou a gente. Chegando lá, era uma loja bem ampla, tá? Bem grande, mas a loja tava vazia. E aí, desde esse início, a gente já fica mais alerta assim, poxa, uma loja tão grande, querendo ou não, assim, mais no centro, vazia, a gente já fica alerta. E aí, começa a sentir as fragrâncias, a vendedora atendendo muito bem, toda a variedade, tudo na nossa lista estava ali. Mas o primeiro perfume que a gente sentiu foi o Clube de Nui, Intense Man. Vou ver se eu coloco uma foto que a gente trouxe, mas não dessa loja. E aí, assim que a moça abriu a tampa, uma parte de dentro aqui estava descascadinha. E aí ela falou, não, isso aí é porque o pessoal fica borrifando na tampa, mas a gente já estava desconfiado, ficamos mais, porém sem comentários, né? E aí continuamos experimentando os perfumes, até que o meu esposo achou esse perfume aqui, o Charrin Silver. E aí ele pediu para experimentar, a moça deixou ele experimentar, aí ele disse, deixa eu ver essa embalagem que é tão bonita. Ele não falou que é um perfume que ele usa. E aí ele pegou a embalagem, na hora que ele tirou a tampa, assim, que ele sentiu totalmente de plástico, porque você sente a diferença do peso, né? Uma tampinha de plástico sem peso nenhum, totalmente leve, e ele falou que foi nessa hora que ele teve a certeza, a confirmação de que, tipo, furada. Vamos sair daqui porque a pessoa percebe na hora, né? Furada, furada. Quanto aos valores, né? Ela tava falando pra gente, tava abaixo do que a gente tinha visto na outra loja, mas nada muito abaixo que a gente ficasse muito assustado, tipo, ficasse logo na cara, tipo, a gente já tinha encontrado algum perfume de $18, e aí lá na loja tava 15, assim. Aí a gente ainda para pensar uma variedade muito grande. Claro que a gente fica tentado, né, comprar o perfume ali. Mas aí quando a gente tem a base, tem o fundamento para dizer, poxa, com certeza não é original, aí a gente perde o encanto por qualquer outra, nenhuma unidade vai valer a pena você levar dali, é furada na certa. Tipo, foi o fundamento que a gente teve. Poxa,
não dá para levar nada daqui furada. E aí a gente agradeceu a vendedora, saímos e fomos procurar uma loja grande, uma loja de confiança. Nós compramos os perfumes lá na Nissei, tá? Que é muito famosa, é uma loja bem grande lá, que a Nissei é mais completa. Ela não é só de perfume, ela tem eletrônicos, né? E outras coisas. Então, compramos todos os perfumes lá na Nissei. Tava um valor acima, óbvio, né, dessa loja, até porque eram todos originais, todos com nota fiscal, garantia, mas foi isso, deu tudo certo. E o alerta é para isso, né? Inclusive tem a garantia dos perfumes, mas não sabemos quando vamos voltar, né, ao Paraguai. Claro que pretendemos ir até para renovar estoque, fiquei muito apaixonada pelo Paraguai. Mas agora a gente já sabe, né? Até porque é uma perda de tempo muito grande que se tem do tempo. Até porque o Paraguai é muito cheio, é muito corrido. Nós fomos perto do feriado de Páscoa, então estava muito cheio. E o tempo que você perde numa loja, fora o tempo que você vai gastar numa fila, então tudo isso é muito precioso, sem contar que as lojas do Paraguai fecham muito cedo, né? Então, essa é uma dica que eu deixo de você já ir com a sua pré-lista, de saber o que você quer, mas antes de tudo, você ter embasamento para você saber o que é original e o que não é, porque quando você não conhece os produtos, é mais fácil de você ser enganado, porque, como eu tô dizendo, não foi uma loja escondida, nós não fomos coagidos, era uma loja grande, a gente fica desconfiado sempre de tudo, mas você tem embasamento, tanto para você, até vídeos da internet que mostram como é a embalagem do perfume original, você ir em uma loja da sua cidade, conhecer também, conhecer a qualidade das coisas, porque Paraguai é maravilhoso, mas tem o melhor e o pior, né, dos mundos. E é só isso que eu queria trazer, né, essa resenha que eu queria trazer hoje aqui nos vídeos. Como eu falei, futuramente vou trazer mais coisas sobre a loja, posso trazer mais dicas sobre o Paraguai também, trazer mais atualizações quando eu for lá. Dessa vez eu não gravei muito conteúdo, até porque foi minha primeira vez, então eu tava muito encantada, muito perdida com tudo também. Tava muito cheio por causa do feriado, mas eu pretendo na próxima gravar mais conteúdo sobre essa experiência do Paraguai e eu espero que mais gente possa me acompanhar aqui. Quem já está acompanhando, espero que goste. Se tiver alguma dúvida que eu possa trazer também, alguma resenha, algo que eu possa ajudar, pode deixar aí. Tchau, tchau.